deve ter mexido muito com o teu conceito de espiritualidade. Sim, com certeza. É muito difícil você ler os Abrams, que são os espíritos canalizados por essa norte-americana, e você não se apaixonar pela filosofia lúcida que eles têm. Eles não falam de Deus de uma forma habitual, usual. Deus é muito mais inteligente, muito mais potente, muito mais ilimitado do que as nossas filosofias espiritualistas têm nos ensinado ao longo dos anos. E acima de tudo, ele está em nós, né? Ele está em nós, ele é permissor, e você é um com ele, porque você também cria. Provavelmente não cria como Deus cria, porque você ainda é um aprendiz em ser criador. Você é aprendiz em sua própria vida em ser criador, porque você tem o mesmo potencial de criação que a fonte, como os Abrams chamam a Deus, como a fonte tem. Eu também chamo de fonte. Nós temos hoje, para estudo dos Abrams, eu comecei a traduzir os escritos dos Abrams, porque não havia nada no Brasil, oficial, livros. Nós tínhamos alguma coisa que a própria Cláudia e o grupo dela, que eles tiveram até o ano passado, eles traduziam alguma coisa, e comecei a traduzir mais material para dividir com o público brasileiro. Começamos a traduzir um livro que a editora Sextante lançou, com tradução própria. Interessante, você tá falando de um material que veio desses espíritos luminosos. Sim. E eu tenho visto em outras partes do mundo também mensageiros da luz, tá? Até com outros nomes, mas trazendo a mesma mensagem. A mesma mensagem. Mesmo, como médium, tenho recebido muitas mensagens, né? Eu chamo de anjos da luz, ou Sim. mensageiros da luz, né? Como eles se apresentam para mim. Mas é incrível que, na medida que eu fui ver médios ingleses, o Meixo Sama no Japão, quer dizer, você começa a perceber que ao longo do planeta tem esse grupo luminar, que qualquer coisa é sempre relacionada com coisas muito luminosas. E que nós estamos prontos para entender nunca de nós, isso. mas é aquilo. E que é um grupo de inteligências que tem se preocupado em passar em vários lugares do mundo a mesma mensagem. Chamando-nos a atenção, uma reforma filosófica, uma reforma espiritual, uma reforma de visão do mundo, mostrando-nos mais verdades de como é a natureza. Ou de uma forma para reinterpretar as verdades que nós já temos. Isso, mais que moderna, diante desse mais desse tempo, nós temos dificuldade de interpretar. Por exemplo, você não consegue hoje interpretar escritos bíblicos à luz de toda a tecnologia que nós temos hoje. E os Abrams, e espíritos como esses, Cryon, espíritos da Irmandade Branca, Ramatiz, que é um outro espírito iluminadíssimo, nós encontramos algumas dificuldades para interpretar essas mesmas verdades à luz de todo o conhecimento que nós temos hoje. E esses espíritos não fazem nada a não ser repetir tudo que já foi dito pelo próprio Jesus, Buda, por todos os pensadores espiritualistas. Eles não fazem mais do que repetir isso. É o seguinte, o ser humano, eles catam, né? A mensagem de Jesus foi profundamente deturpada ao longo da história, porque eu estudei muito a história do cristianismo, profundamente deturpada, quer dizer, as pessoas vão de tempos em tempos, vão enfiando tanta coisa no meio dos seus próprios interesses, da sua própria ignorância. E parece que eles voltam a inspirar os homens abertos a isso, a trazer a mesma coisa, a trazer a mesma ideia, que não é uma ideia nova, é uma ideia antiquíssima sobre o funcionamento da vida. É que nós, mais inteligentes, mais preparados pela educação, nós podemos estudá-las de uma maneira... Agora, o que é bacana é uma coisa que, olha, eu acho 100%, você pode testar. Se aprende bem, você testa e vê funcionar. Para a gente captar isso é um pouco difícil, por quê? Porque nós estamos viciados numa visão e numa articulação, entendeu? Que era completamente... que nos tirava todo o poder e toda a responsabilidade. A visão que nós tínhamos do universo, de Deus, é que tudo Deus queria e nós não tínhamos responsabilidade nenhuma. E de repente a gente começa a descobrir que o funcionamento não é esse. Isso nos abala, leva um tempo para a gente conseguir realmente absorver isso, e não sem testes, sem experiências. A outra coisa que eu vejo importante também é essa redefinição de Deus, né? Isso. Porque agora também a gente não fica só dependendo de uma dispensação de graças, que sei lá quando eu vou merecer, né? Mas o que eu preciso fazer... Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, antigamente tinha uma visão paternalista de Deus. Ele é pai, ele faz tudo pra gente, a gente é filhinho, tem que ser bonzinho pra fazer. Agora não.
Agora eu sei que essas leis e esse funcionamento do universo, que é ele, vai trabalhar de acordo comigo. Eu tenho que fazer uma Porque Deus sabe o que eu sei. Com ele. Deus sabe o que eu sei e ele vai onde eu vou. Claro, se eu fizer a coisa certa, ele age certo. Se a coisa está indo mal, é porque eu não agi certo. Então, de repente, você começa a perceber que é um parceiro e não um pai. É um amigo, um parceiro. Você se coloca numa outra posição, muito mais humana, muito mais bonita, e também nos mostra, com mais clareza, o que é que nós temos que fazer para funcionar.